É isso aí, gente. Estamos ao vivo aqui, já 5 segundos de ao vivo na live. Estamos aqui de novo com o Bernardo Castelo Branco. Fala, Bernardo. Tudo bem, Claudinei? Já estamos ao vivo aqui para todo mundo. É isso aí. Olha, depois da mudança que a gente teve ali, acho que deu bom, hein, Bernardo? A galera aqui do LinkedIn consome um conteúdo muito mais profundo, mais denso nesses assuntos do que o pessoal lá do Instagram, hein? É verdade, da vez passada a gente teve uma boa adesão, o pessoal participando, comentando, colaborando. Então vamos continuar aqui na casa, Claudinei. É isso aí. Na semana passada, a nossa live aqui foi de 5 dicas para uma apresentação vencedora, parte 1. Isso aí, isso aí. Você lembra do que a gente falou? Vamos recordar rapidinho o que a gente falou? Vamos recordar rapidinho, Bernardo. Eu estava tentando achar aqui onde que eu tinha anotado. No seu laptop aí, mas está. Ó, vamos lá. Posso? Me Por permite? favor, vamos ver. Você é ótimo aluno. Então tá bom. Então vamos lá. Na semana passada, então, na nossa primeira live aqui do LinkedIn, falamos sobre as 5 dicas para ter uma apresentação vencedora. E a primeira é: tenha o objetivo da sua apresentação, né? Qual é o objetivo da sua apresentação? A sua apresentação tem que ter um objetivo. 2, conhecer o seu público. Então, além do objetivo, você também tem que saber para quem você vai falar ali, com quem você está falando. 3, conte uma história, né? Trabalhe o storytelling dentro da apresentação. Faça com que as pessoas se encantem ali, tenha começo, meio e fim dentro da sua apresentação. 4, quanto tempo eu tenho para apresentar? Então você tem que contar aquela história, saber para quem você vai contar, no tempo certo, sem estourar muito e também sem ser muito rápido. E 5, ensaie a sua apresentação. Nada melhor do que treinar para na hora da apresentação você dar aquele show. Bom, excelente. E lembrando que uma apresentação vencedora é aquela apresentação que inspira a audiência, que convoca as pessoas a fazerem algo, que também emociona a plateia, né? Então, dessa forma, a gente tem que ter uma apresentação bem objetiva e aproveitar bem o tempo que a gente tem. E hoje a gente vai seguir com as nossas dicas, Claudinei. Dicas novas aí para a galera agora aqui pelo LinkedIn. Show de bola, Bernardo. Então, podemos começar já. Vamos lá. A primeira dica, seguindo aqui a nossa ordem, é procurar interagir com a plateia. Manter o link, manter o contato com a plateia é importante. Primeira forma da gente manter o contato com a plateia é através do contato visual. Essa já é uma maneira de você se conectar, olhar para as pessoas. Mesmo sendo uma transmissão virtual, a gente olha para a nossa câmera, como se estivesse olhando para as pessoas. Claro que na apresentação presencial, e é sempre bom a gente lembrar das apresentações presenciais, né, Claudinei? Porque elas estão voltando, elas vão voltar, vão se tornar híbridas em vários momentos. É importante olhar nos olhos das pessoas. Mas interagir com a plateia vai além disso. Significa você conversar através de perguntas, você pede a participação da plateia, você pode também propor alguns exercícios, pode propor alguns desafios. Então, é sempre importante manter esse contato da plateia, trabalhar junto da plateia. Então, primeira dica de hoje, interação com o seu público. Perfeito. Lembrando também, né, Bernardo? Lembrando não, né? Só acho que, assim, na minha visão, quando a gente vai fazer essa apresentação, quando a gente vai fazer negócios, né? Tipo, porque quando você vai fazer uma apresentação, é porque você quer, de repente, fazer com que as pessoas entendam aquela sua ideia, né? Tenham a visão do seu negócio, ou de alguma coisa que você quer, dependendo do seu objetivo. A gente sempre fala, né? A gente faz negócios com pessoas, né? Então, a gente não faz negócio com máquina, não faz negócio com robô, não faz negócio com inteligência artificial. Pessoas fazem negócio com pessoas, né? Por isso que é muito importante esse contato, né? Sempre as pessoas que têm o poder de decisão, né, Claudinei, por mais que usem sistemas, são sempre as pessoas que têm o poder de decisão. E quando a gente mostra exemplos, a gente está falando da interação, as pessoas entendem melhor também, né? Então, outra forma de interagir
é através de exemplos que sejam compreensíveis, que façam sentido para as pessoas com as quais a gente está conversando. Perfeito. Lembrando sempre que tem pessoas do outro lado. Isso é fundamental. Maravilha. Segunda dica. Segunda dica, turma. Apresentar passando emoção, passando entusiasmo. Lembrar que da forma como a gente apresenta, a forma como a gente passa as informações para o outro lado, ela influencia as pessoas. Então, se você acredita realmente no seu negócio, você sabe, domina o conteúdo daquilo que você está apresentando, é importante você mostrar essa paixão, mostrar esse conhecimento através do seu entusiasmo. Lembrar, mais uma vez, como a gente falou agora, Claudinei, que é uma pessoa que está apresentando. Então, esse é o momento único de dar o show, de você se apresentar ao vivo. A pessoa faz toda a diferença, diferente do que de você mandar a apresentação por e-mail ou mandar um vídeo, você está ao vivo se apresentando. Então, passar através da sua fala, através dos seus gestos, da forma como você está falando, você passar emoção e entusiasmo. Claro, sem ser uma coisa exagerada, respeitando também a forma do apresentador, como que ele trabalha. Por exemplo, a gente fala sempre da questão do sorriso. Usar o sorriso quando ele for conveniente. Como a gente fala, existem algumas situações que não são próprias para sorriso. A gente está falando agora muito sobre a guerra na Europa, a gente fala sobre Covid, a gente fala sobre área de saúde, muitas vezes é um tema econômico também. Então, nem sempre a gente obrigatoriamente precisa estar sorrindo o tempo inteiro, mas a gente usar o sorriso quando ele for conveniente. E lembrar uma coisa que a gente também sempre pontua, da importância da linguagem não verbal, né, Claudinei? Então, sim, como a gente estava falando, da expressão facial, os gestos, né? Tudo isso ajuda nessa transmissão da emoção. E também a nossa voz. A gente havia comentado agora há pouco, você falava sobre o seu microfone. A voz é muito importante, como a voz chega nas pessoas, né? Então, o nosso preocupar com o equipamento, mas também o nosso tom de voz, procurar não falar muito rápido, nem muito lento, né? Então, ter cuidado, porque isso pode matar a sua apresentação. A gente trabalhando a voz de uma forma ruim. Então, atenção a esses pontos para a gente buscar passar emoção e entusiasmo. São vários elementos que ajudam a passar essa emoção e entusiasmo. Isso é muito importante também para a gente conectar nossa plateia. Perfeito. Aí eu vou dar um exemplo aqui do que não fazer, né? Você entra numa apresentação para captar recursos, de repente, e vai fazer uma apresentação. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Claudinei, minha empresa fatura 10 mil reais aí por ano. Acontece muito, Claudinei, acontece muito. A pessoa já entra meio morta, né? Você fala, poxa, mas esse cara toca o negócio, mas será que eu quero ser sócio desse cara? Muitas vezes você pode estar enganado, mas lembrando que, em muitos casos, a gente tem aqueles 5 minutos para ganhar atenção e conquistar. Pode ser que aqueles 5 minutos deram errado e não representem realmente o que aconteceu, pode ser um dia ruim, mas, de qualquer forma, a gente precisa entrar preparado. E uma forma de entrar preparado é justamente passar essa emoção. É só reparar nos apresentadores de televisão ou rádio, enfim, né? Como os bons apresentadores eles se comunicam, eles precisam manter a sua atenção naquele curto espaço de tempo, senão você vai fazer outra coisa. Então é muito importante, dispersa, é muito importante uma boa comunicação. Existe uma lei, Bernardo, não lembro aí ao certo como é que é, mas existe uma lei até psicológica que a pessoa você tem 15 segundos para captar a atenção da pessoa, para reter a atenção da pessoa, para ela prestar atenção até ao longo do que você está falando, né? As pesquisas mostram
que a atenção plena, ela dura em torno de 10 minutos. O que é atenção plena? É você ficar focado numa determinada informação sem dispersão. Agora, isso é uma média. Tem pessoas com atenção plena mais curta, outras conseguem uma atenção plena mais longa. Então, a média é 10 minutos. Portanto, nas nossas apresentações que a gente vem falando, por exemplo, para investimento de 5, 10 minutos, é o tempo suficiente para a gente manter a atenção plena. Mas, claro que a gente não pode estragar isso. É só ver o exemplo pelos vídeos, geralmente, que a gente recebe muito por WhatsApp, como eles são curtinhos, né? É justamente por isso, né? Porque a gente tem uma atenção plena limitada. Então, em 5 a 10 minutos, dá para a gente aproveitar muito bem esse tempo se a gente tiver uma boa comunicação e mantiver o entusiasmo. Show de bola, Bernardo. Perfeito. Vamos lá, terceira dica? Vamos lá. Outra dica importante, a gente havia falado sobre o ensaio, a terceira dica é gravar sua apresentação. A gente pode gravar facilmente, né, através do celular. A gente pode pedir também para um colega gravar, mas com o celular a gente grava a nossa apresentação e depois nos assistimos apresentando, para ver como que está os nossos gestos, a nossa linguagem não verbal, nossa linguagem verbal, o ambiente no qual a gente está se apresentando, e a gente vai descobrir coisas surpreendentes, né? Quando a gente se vê apresentando é diferente, né? Então, gravar a apresentação é importante para a gente ver como que a gente está se apresentando e poder corrigir, eventualmente, alguma coisa. Maravilha. E também quando você vai... Eu aprendi isso com o tempo, tá? Quando eu comecei a fazer meu canal no YouTube lá, que eu trabalho muito com essa parte de games também, de jogos, a gente tem uma organização, né? E lá atrás, quando a gente começou a fazer videozinho pro YouTube e tudo mais, eu gravava, e aí eu postava, e eu assistia todos os meus vídeos. E aí eu comecei a entender, falei, nossa, eu falo muito né, eu falo muito tá, eu deixo um tempo muito grande de silêncio, que eu olhando, eu falo, nossa, que chato ficar nesse silêncio. Vou começar a falar e ter mais coisas para complementar esse espaço. Exatamente isso, Claudinei. Você vê que a própria pessoa tem esse senso crítico. E é importante também compartilhar com os amigos, pedir para as pessoas que também possam opinar sempre de uma maneira positiva e construtiva, para ver justamente essas questões. Você falou desses vícios de linguagem, né? E a pessoa fica repetindo, é chato. Muitas vezes são gestos que a pessoa fica mexendo as mãos, por exemplo, de uma maneira que não está fazendo sentido para a comunicação. Então, tudo isso é importante a gente observar. Como você disse, com o tempo você vai melhorando, né? Vai surgindo com o tempo também. Mas fica a dica aí para gravar a sua apresentação, para depois, se assistir, você vai descobrir coisas surpreendentes. É verdade. Vamos lá, Bernardo. Quarta dica. A quarta dica, Claudinei, levando em consideração que a gente está fazendo muitas apresentações online, as lives estão acontecendo bastante, é ter cuidado com o ambiente que a gente vai se apresentar. Antes da gente começar também, a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre a preparação do ambiente. Então, ter cuidado com a imagem que você quer passar de você, ou da sua empresa, ou do seu negócio, e se preocupar com o ambiente. Procurar ter um ambiente neutro, pelo menos, né? A gente vê as pessoas se apresentando, às vezes está no quarto, o quarto está muito bagunçado, mas para passar uma imagem, vamos supor, no caso, a gente está falando do investimento da startup, no caso, por exemplo, quer passar uma imagem mais empreendedora, né, do empreendedor, empreendedora, procurar passar uma imagem mais neutra. Uma dica que a gente dá também, no caso dos ambientes, eu não tenho esse ambiente que você está falando. A gente pode usar um chroma key de fundo. Chroma key é aquele fundo verde, e é muito fácil encontrar pela internet para comprar. Você coloca um telão atrás de você
e nesse fundo verde você projeta a imagem que você quiser. Uhum. As próprias ferramentas de webinar, né, Claudinei, tem os fundos para escolher, você pode desfocar os fundos, né? Então, tem esses recursos também. De qualquer forma, seja lá o que você for decidir, é importante você preparar, ter conhecimento desse cenário, digamos, do ambiente, né, que você vai preparar, pensando na imagem que você quer passar, né? E outra coisa que soma também, quando a gente fala do ambiente, não é só o cenário, mas é a própria pessoa, o próprio apresentador. Então, a roupa que você está vestindo, algum adereço que você queira utilizar, mais uma vez, tomar cuidado para não exagerar muito e procurar, eu digo assim, na dúvida, usar alguma coisa mais neutra. Claro, mantendo o seu estilo, né? Não tem uma regra, não tem uma obrigação. Principal, no caso da própria pessoa, manter o seu estilo, manter a sua postura, manter o seu jeito. Mas pensando, se for uma apresentação mais corporativa ou mais institucional, procurar manter um ambiente mais neutro, menos propenso ao erro. Então, Sim. a quarta dica, cuidado com o ambiente e como que você está se comportando nesse ambiente. Show de bola. É a mesma coisa que eu vou fazer uma apresentação para a torcida do Palmeiras, eu vou vestido com a camisa do Corinthians, né? Exatamente. Aí eu já perdi a atenção deles lá no começo. Exatamente. Você está chamando atenção para alguma coisa que está fora do seu conteúdo, fora do seu contexto, né? Da mesma maneira, se você está se apresentando num ambiente muito bagunçado, num quarto bagunçado, quer dizer, as pessoas ficam olhando o que é aquilo lá atrás, onde é que essa pessoa está inserida, né? Se tivesse uma toalha pendurada aqui, né? E é verdade, passa uma pessoa Sim. atrás, e quando o gato sobe em cima da mesa, também não é difícil acontecer. Então, a gente sabe, sim, que as pessoas ainda estão e continuarão trabalhando de forma remota, isso aí é geral, é com todo mundo, mas procurar naquele momento ou fechar a porta. Eu sei que não dá para falar para pedir para o cachorro do vizinho ficar quieto, mas né, preparar o ambiente, como a gente estava falando agora, Claudinei, tem coisas até mais sofisticadas, né? Fechar a janela, né? Colocar uma cortina blackout. Então, tem algumas formas de você melhorar esse ambiente, principalmente se ele é recorrente, se você usa ele sempre para fazer essas apresentações ou para as reuniões, formas de você melhorar o ambiente, a acústica, inclusive, né, do ambiente. Então, tomar esses cuidados é muito importante. Perfeito, Bernardo. Próxima e última dica de hoje, então. Legal. Só um lembrete, a gente sempre lembra isso, Claudia, a gente está falando muito da questão do online, da apresentação remota, né? As pessoas estão se apresentando muito de casa, mas, como a gente diz, o ambiente está ficando híbrido, as pessoas se apresentam fora também. Então, é importante tanto cuidado quando você está na sua empresa ou em casa, quanto você está num ambiente externo, né? Conhecer com antecedência o ambiente onde você vai se apresentar é muito importante para ter esse cuidado. Vamos lá. Show. A quinta dica, além de conhecer o ambiente e se preparar, é importante a gente conhecer o nosso equipamento. Mais uma vez, se a gente está trabalhando no nosso local e a gente conhece o nosso computador, a gente conhece a nossa câmera, o nosso áudio, mesmo assim, Claudinei, a gente sempre dá uma ensaiadinha antes, né? E aí eu pergunto para o Claudinei, falar aqui dos bastidores. Claudinei, como é que está a luz? Aí o Claudinei dá uma melhorada, mexe aqui, mexe ali. Então, mesmo conhecendo o equipamento, a gente sabe que coisas podem acontecer. Coisas podem acontecer na transmissão, no Wi-Fi, né? No áudio, no vídeo.
Então, vamos lá. Primeira questão é o que a gente vem falando. Saber se a gente vai se apresentar presencialmente ou remotamente. Se a gente for se apresentar remotamente da nossa casa, conhecer o nosso equipamento. Mas por que eu estou insistindo nisso? Muitas vezes a gente vai se apresentar num local que tem equipamento que a gente não conhece. Eu tenho o caso de pessoas que vão se apresentar em outro lugar porque tem um Wi-Fi melhor. Só que aí a pessoa tem um equipamento que ela não domina. Sim. Então, é importante saber com antecedência. Se conseguir ensaiar um dia antes ou algumas horas antes, melhor, ou pelo menos alguns minutos, meia hora antes, para se familiarizar e testar todo o equipamento, né? A conexão, se está tudo direitinho, qual que é o programa de videoconferência que vai usar, a luz, o fone, o microfone, se a câmera está funcionando direitinho, o formato, né, que a gente está entrando ao vivo. Então, conhecer o equipamento é muito importante. Isso a gente está falando no caso do remoto. No caso do presencial, talvez seja mais desafiador. Porque no caso do presencial, a gente está indo para um auditório, para uma sala de reunião que para nós é novo. Então, eu sempre recomendo a gente conhecer essa sala, esse auditório antes. Muitas vezes é fora da sua cidade, mas se a gente puder chegar pelo menos uma hora antes, conversar com os técnicos, né, para saber como que vai ser a transmissão, onde é que eu fico, como é que está a luz, testar o microfone, às vezes é um microfone de lapela, tem o passador de slides também. É mais desafiador ainda quando é uma apresentação presencial. Aí é mais importante ainda a gente se preparar e conhecer o equipamento e o ambiente antes. E não esquecer, Claudinei, de levar a apresentação, porque geralmente os eventos pedem que você mande a apresentação antes, né? Mas muitas vezes, de um dia para o outro, você mexe na apresentação. Então, eu sempre falo, manda por e-mail, deixa a apresentação na nuvem, leva um pendrive, leva um outro pendrive no bolso, deixa o outro dentro do carro, porque coisas vão acontecer no caminho, viu, Claudinei? Acontece. Sempre. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que é bom pra gente aprender. Uma vez eu fui fazer um in-company. Era um in-company numa empresa, numa agência em São Paulo. E aí eu peguei e falei assim, poxa, eu vou fazer nesse tal de Prezi aqui que eu achei legal. Prezi, para quem não sabe, é um programa também. Ele é um pouquinho diferente do PowerPoint, né, que a gente conhece normal, que ele faz umas animações quando a gente vai passando os slides. Então tem uma pessoinha, aí dá um zoom na pessoa, mostra o bolso dela, enfim, é legalzinho, é diferente. Fiz toda a apresentação no Prezi, coloquei no computador, tal, certinho, né, porque Prezi você entra no site lá e tudo mais. Fui para a apresentação. Cheguei lá na apresentação, tem PowerPoint, não sei o que, tudo certinho. Você acredita que não tinha Wi-Fi? Você precisa estar online, exatamente, precisa estar conectado. Precisa estar conectado no Prezi. Acredito. E eu não tinha a internet ali para conectar. Aí eu falei, não lembrou disso? Não lembrei. Eu falei, agora minha apresentação já era. Mas olha só que grave. E aí, Claudinei, o que acontece com o apresentador? Toda aquela confiança, toda aquela vontade. Já era. Já era. Você perdeu a confiança, você desanimou, você já não quer apresentar. Então, toda aquela energia que você vinha trazendo, boa, você perdeu. Olha outra coisa que acontece, que costuma acontecer. Você colocar vídeos durante a apresentação, só que eles estão também linkados com o YouTube. Você já viu isso acontecer. Então, você fica precisando da conexão. Então, assim, quando a gente fala conhecer o equipamento e o ambiente, é não ficar dependendo, procurar não depender, né, o máximo possível de nada externo. Então, leva a apresentação fechada no computador, baixa os vídeos e procura baixar os vídeos leves, não muito pesados, nem muito compridos, porque eles vão congelar, eles vão travar também. E quando for uma transmissão ao vivo online, vai ter gente que não vai conseguir assistir o vídeo corretamente, e isso é normal. E mesmo sobre o seu, vamos falar do PowerPoint, porque é a ferramenta mais usada
pelas pessoas e pelas empresas, mas mesmo no PowerPoint, Claudinei, eu já tive casos de levar o PowerPoint assim, digamos, que eu achava ser básico, assim, simples, não tinha nenhuma sofisticação, fonte para ser instalada, a versão nova que as pessoas... Não, uma bem normalzão. E eu não sei por que cargas d'água naquela máquina do evento desconfigurou tudo. Quando eu olhei, eu falei, Meu não, Deus. mas não é isso que eu fiz. Não é isso que eu fiz. E agora? E aí, o que eu comecei a fazer para esses casos? Eu salvo uma versão em PDF, sem animação, bem simplesona, em PDF. Mas é o quê? É um backup caso caia ali uma bomba atômica e... Tá? Sabe quando está dando tudo errado? Sim. E vai acontecer? Começa a dar tudo errado. E aí, E o problema é, a culpa é sua, né? Então, não tem aí outro jeito. não tem outro jeito. Aí eu comecei a levar essa versão PDF que fica como backup caso aconteça alguma coisa muito fora do comum. Uhum. Então, muito importante começar a conhecer o equipamento, começando, como você viu bem, pela sua apresentação, né? Em relação ao equipamento, onde que ela vai passar? Vai ser num outro computador? Eu falei o caso das fontes, né? Então, eu salvo uma fonte muito bacana que está na minha máquina, mas chega na hora do evento... Não tem a fonte lá. Não tem a fonte lá. Você não vai usar o seu computador, você vai usar o nosso, só que eu não posso instalar a fonte, porque o meu computador é fechado. Eu não tenho autorização, não posso instalar nada aqui externo, né? Então, isso vai acontecer também. Então, essas dicas são super importantes, né? Conhecer o equipamento, o seu equipamento, mas quando for o equipamento externo, é importante também conhecer com antecedência. Perfeito, Bernardo. A gente tem 3 minutinhos. Eu só queria tirar uma dúvida com você que tem a ver com... Pode ser um bônus essa aqui, tá? Vamos lá, por favor. Talvez passe 2 minutinhos aí. Mas... Não tem problema. O que fazer quando a pessoa fica muito nervosa ao se apresentar em público, Bernardo? Muitas pessoas têm esse problema de ficar muito nervoso antes da apresentação. O que pode fazer? Então, vamos lá. Vamos entender primeiro esse nervosismo. Tem um nervosismo que pode ser usado a seu favor e tem um nervosismo que atrapalha. O nervosismo que pode ser usado ao seu favor é quando você está com um pouco de ansiedade, um pouco de adrenalina. Você usa a seu favor, se apresentando de uma forma mais energética, com mais emoção. Aproveita essa adrenalina ao seu favor. E lembrando que isso é normal, viu, Claudinei? Todo mundo fica nervoso. Se você for perguntar para grandes artistas ou apresentadores que já estão aí há muito tempo no mercado, eles sempre, antes de se apresentar, eles ficam com essa ansiedade. Com friozinho da barriga, né? Que o pessoal fala que aquelas... Parece que tem borboletas dentro do estômago. Mas aí as pessoas fazem coisas diferentes. Alguns se retiram por uns instantes para meditar, respirar fundo, tem exercício de respiração, ficar um momento tranquilo sozinho. Outros gostam de se apoiar em algum tipo de objeto ou de amuleto, gostam de ter isso junto de si. Mas a principal dica é estar ensaiado, estar preparado, dominar o conteúdo, saber os slides que você vai apresentar de trás para frente, saber apresentar de costas para os slides. Isso é importante. Esse, eu diria que é o nervosismo, digamos, normal, bom, que faz parte, porque, afinal de contas, né, você tem as suas emoções e usá-las a nosso favor. E tem o nervosismo que atrapalha. O que é o nervosismo que atrapalha? Vai dar tudo errado, eu não consigo falar, eu começo a gaguejar, olha para cima e fala, esqueci o que eu ia dizer. Então, esse é o nervosismo ruim. O que a gente faz para esse nervosismo ruim? Não tem nenhum problema a gente levar uma colinha. Ou ficha, ou anotação, ou no próprio retorno do PowerPoint, ele está passando a tela e ter a tela de retorno do apresentador com uma colinha. O que é a colinha? As palavras-chave, as palavras principais. Você vai ver que grandes apresentadores usam essas fichas.
A boa e velha ficha, que é um hábito muito antigo usar as fichas. Você pode usar as fichas e nas fichas não tem problema nenhum, isso é normal, é melhor do que você esquecer alguma coisa e você já vai ensaiando com as fichas. Mas o que eu digo sobre a ansiedade, pessoas que ficam nervosas, lembrando que ninguém é obrigado a ser um grande apresentador, mas também ninguém nasce um grande apresentador. A pessoa não nasce já se apresentando, a pessoa treina e ensaia. Então, eu acho que a melhor sugestão para o nervosismo é ter o seu conteúdo preparado e ensaiado, através dessas dicas que a gente vai falando. Gravar a sua apresentação, conhecer o seu objetivo, conhecer o seu público, a gente havia falado, conhecer o ambiente. A partir do momento que você começa a dominar toda essa situação, você fica mais confiante. E mesmo assim, se você ainda estiver nervoso, procurar usar esse nervosismo ao seu favor. Mas sem falar que está nervoso, né, Claudinei? Oi, gente, tudo bem? Ó, eu tô muito nervoso, então não ligue se eu esquecer tudo, tá? Não é assim que a pessoa faz? Então, eu acho que o mais importante é seguir em frente. Eu sempre dou o exemplo de um show. A música não para, você não vai parar. Se você errar uma nota ou se você esquecer um pedaço da letra, o show não pode parar. Você vai em frente, como se não tivesse acontecido nada. E muitas vezes fica legal, faz parte da dinâmica, faz parte do ao vivo. Sim. A pior coisa que a pessoa pode fazer é falar que está nervosa, que acha que não vai. Quando você já está dando um atestado de que a coisa vai dar errado. Vai ser ruim, vai ser ruim. Vai ser ruim. E geralmente vai, porque já começou a ser. Você já está avisando, né? Já estão avisando que não vai ser legal. Não vai ser legal. Já começou com o pé esquerdo. Sim, eu acompanho um apresentador muito conceituado nos Estados Unidos, chama Tony Robbins. Não sei se você conhece ele. Já ouviu falar? Sim, já ouvi falar. É um dos gurus lá, né, dos Estados Unidos, da apresentação e tudo mais. Ele tem não sei se é tique, alguma coisa, quando ele vai apresentar, ele tem uma cama elástica atrás do palco, onde ele fica pulando na cama elástica antes de entrar no palco. Acho que é para soltar adrenalina, né? Exatamente, para melhorar um pouco o estresse. Tem pessoas que têm esse nível de ansiedade mais alta, então aí já começam alguns casos específicos, né? Cada um se conhece, mas exatamente fazer algum exercício para relaxar, procurar estar descansado, né, Claudinha? A pessoa procurar chegar antes, para não chegar esbaforido e nervoso, ter uma boa noite de sono, ter uma boa alimentação. Então, tudo isso conta para você ter uma performance melhor. Perfeito. Vamos fazer então um resuminho rapidinho, então, para a gente liberar o pessoal para almoçar. Vamos lá. Primeira dica de hoje. Interação com a plateia. Interaja com a plateia, mantenha o contato visual, faça perguntas, participação da plateia. A segunda dica, passar emoção, entusiasmo, lembrar desses bons elementos, né, de uma boa comunicação, como a voz, como o sorriso, quando ele fizer sentido, enfim. Trabalhar a emoção ao seu favor. Terceiro, gravar sua apresentação para você se assistir apresentando e, eventualmente, corrigir algumas coisas, como você havia falado sobre esses vícios de linguagem que a gente fica repetindo. A quarta dica de hoje foi sobre o ambiente. Cuidado com o ambiente no qual você se apresentar. Pensa na imagem que você quer passar. E se você achar que não tem um ambiente adequado, você pode usar um chroma key, que é fácil de encontrar pela internet. E ali você projeta uma imagem neutra ou a imagem que você quer passar. E a última dica, conhecer o equipamento. Procurar melhorar também o equipamento, né, Claudinei? A cada época a gente vai conseguindo adquirir um microfone melhor, uma câmera melhor, uma luz melhor, os cuidados com acústica. Então, a gente vai observando como a gente está fazendo os webinars, as lives, e vai melhorando e conhecendo o nosso equipamento. Então, é importante a gente conhecer o equipamento que a gente vai utilizar. Perfeito, Bernardo. É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado por quem participou. Obrigado aí, Bernardo, também por estar trazendo essas dicas
super valiosa. O pessoal mandou no chat, a Oriana mandou dicas poderosas, tem ajudado muito. Então, acho que esse vídeo também vai ficar gravado no LinkedIn. Então, você pode assistir depois, você que entrou e saiu, e foi almoçar, voltou a trabalhar. Vai ficar gravado para você não perder essas dicas aqui. E na próxima terça-feira, meio-dia e meio, nos encontraremos de novo aqui, Bernardo. É isso aí, Claudinei. Muito obrigado. É sempre uma grande alegria estar aqui com você. Obrigado por todo mundo que acompanhou até agora. As dicas vão continuar lá no LinkedIn. E até semana que vem. Até mais, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu!